vamos abordar uma temática do catecismo que fala, e que no fundo é uma pergunta: porquê é que há várias igrejas? Porquê é que há várias igrejas? A igreja não é só uma. Claro, temos que perguntar primeiro o que é a igreja. E a palavra portuguesa igreja vem de uma outra palavra, do grego, eclesia. Hoje ela tem um conteúdo religioso, mas na realidade ela vem de um contexto político, imaginem, da democracia da cidade-estado de Atenas, na Grécia. Vem, portanto, de um contexto profano. Os cidadãos eram chamados para fora das suas casas particulares, para se reunirem publicamente na praça, ou ágora, para tratarem da administração da cidade. Em Atenas praticava-se uma democracia direta. Os cidadãos juntavam-se, assentavam e, portanto, essa reunião chamava-se o quê? Eclesia. Era a Assembleia Pública dos cidadãos gregos. Já agora, aqueles que eram chamados e não apareciam, tinham um nome, eram os idiotes. Os idiotes não têm o sentido que para nós têm hoje, têm um sentido de uma pessoa reservada, uma pessoa que não quer participar da vida pública. Portanto, esses eram os idiotes. Logo, só os cidadãos que se reuniam em eclesia é que decidiam. No sentido religioso, evidentemente, a palavra igreja tem hoje vários usos, dependendo do contexto, e temos que estar atentos. Por exemplo, em primeiro lugar, o mais elementar, já o fiz, refere-se a conjunto, reunião, congregação, assembleia dos cristãos. Em segundo lugar, pode designar, de uma forma geral, a igreja no sentido mais universal, não é? A igreja dos cristãos, composta por todos os cristãos e cristãs de todos os tempos e de todos os lugares. Em terceiro lugar, claro, o mais conhecido, as instalações, o edifício para o culto cristão, vamos dizer, o templo, também às vezes é chamada igreja. Na nossa tradição em Portugal, isso é muito comum. Onde vais? Vou à igreja, refere-se ao local. E, por extensão, as pessoas que congregam naquele lugar são chamadas daquela igreja. Bom, também pode designar um conjunto particular de cristãos de uma cidade ou uma povoação. Por exemplo, nas cartas do Novo Testamento, São Paulo escreve a várias dessas situações. Escreve à cidade de Corinto, para os cristãos que ali estavam. Escreve aos Efésios, na cidade de Éfeso. E, por último, pode ser usada para referir uma denominação, ou seja, um grupo cristão com os seus membros que formam uma comunidade mais ampla, ligados por laços de doutrina e de fé. Também pode ser encarada como uma instituição organizada por estatutos, em termos civis, por exemplo. Portanto, quando usamos o termo igreja, temos que ter muito cuidado, porque, como viram, há toda uma série de sentidos associados. No contexto bíblico, aponta normalmente para a reunião do povo, mas há outras imagens que se juntam a esta de igreja. Povo de Deus, rebanho, vinha do Senhor, corpo de Cristo, que é talvez a que eu gosto mais, etc. Depois, temos que lembrar o que disseram alguns teólogos. Santo Agostinho foi um homem de grande cultura, um grande teólogo, e ele falava de algo que nós ainda hoje aceitamos tranquilamente. Ele faz uma distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja, em termos humanos, é um corpo misto, ou seja, onde há cristãos sinceros, realmente devotos, que querem adorar ao Senhor, e outros que o não são. Aparentemente sim, mas verdadeiramente não são. A igreja, enquanto grupo de pessoas ou instituição organizada, tem sempre um conjunto de membros ou fiéis visíveis na terra. E a sua ação será sempre praticada. Mas, e era nisto que ele insistia, só o Senhor da igreja vê e conhece de forma perfeita aqueles que são seus, porque ele vê o coração e vê, portanto, em profundidade do espírito. Esta é que é a igreja verdadeira.
aquela que é invisível ao nosso olhar. Ela tem sempre uma manifestação visível, porque os cristãos naturalmente testemunham e fazem obras de amor e de misericórdia, são conhecidos neste mundo, mas essa visibilidade é sempre limitada e imperfeita. Depois temos uma outra categoria que me parece muito interessante: a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja, no sentido amplo, é mais do que parece. Podemos falar como que de dois patamares, digamos assim. Há um grupo de cristãos verdadeiros, da terra, que fazem parte da tal igreja invisível e que ainda lutam, e muito, contra a tentação do diabo, digamos, o seu próprio falhanço, o seu pecado, o mundo no sentido pejorativo, e um grupo de cristãos verdadeiros dos céus, que em Jesus Cristo já venceram tudo isto de forma definitiva. A primeira, que ainda está em luta, chamamos de igreja militante, da qual ainda fazemos parte. Mas a nossa expectativa é que um dia possamos também chegar à glória com Jesus Cristo, fazendo então parte da igreja triunfante. No rol de membros de algumas congregações, coloca-se esta designação para o membro falecido, transferido para a glória. O que é realmente significativo. A Igreja na Terra é uma instituição social, humana, falível também, e como tal partilha com outros grupos afins a necessidade de afirmar a sua identidade, de se proteger a si própria contra as ameaças e de obter e controlar a autoridade. Desde o tempo do Novo Testamento, que isso conduziu a conflitos. Veja-se o que aconteceu logo no primeiro sínodo, em que realmente Paulo consegue, digamos, fazer com que a Igreja adote uma orientação para todos, sem colocar nenhum entrave. Não é? Desde o tempo do Novo Testamento, isso levou a conflitos, separações e até hostilidade. Vemos algumas dessas notas no nosso catecismo. Houve grandes desacordos entre o Ocidente do Império Romano e do Oriente do mesmo Império, que era um grande império, desde o século V. Cerca de 500 anos depois dessas várias situações desacordadas, em 1054, deu-se mesmo o grande cisma, a grande ruptura entre duas grandes áreas do cristianismo. De um lado ficou então a Igreja Latina, hoje conhecida como Católica Apostólica Romana. Do lado do Império que se tinha desagregado, a Igreja Católica Romana foi, de certa maneira, a sua herdeira, até na atribuição de títulos. Veja-se Pontifax, Sum Pontifex. Então, ele é aquele que faz a ponte. Então, era um dos títulos que era atribuído ao imperador, por exemplo. Mas do outro lado do Império Romano, que permaneceu mais séculos, com base em Constantinopla, que é atualmente Istambul, é chamada Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Portanto, no primeiro milénio depois de Cristo, a Igreja estava profundamente dividida em dois blocos. Dentro da Igreja Latina, dentro do Ocidente da Europa, tempos novos vieram colocar desafios institucionais. Quem detém a autoridade? O Papa ou a Bíblia? Como alcançar a salvação? Pelas obras ou pela fé incondicional em Jesus Cristo? De quem dependemos nós? Dos sacramentos e das bulas papais ou da graça mediante a fé? Qual o papel dos sacerdotes? Uma casta à parte, cheia de privilégios, ou numa dimensão de serviço para o qual todos os pastores e leigos são chamados? Aqui temos que dizer, naturalmente, as ênfases tradicionais protestantes que têm sido a autoridade suprema da Sagrada Escritura,
da Bíblia, essa coletânea de testemunhos de fé, para as questões de fé, a salvação pela graça de Deus, mediante a resposta de fé que é dada pelos crentes e o sacerdócio de todos os crentes. E concluímos aqui este primeiro programa. Continuaremos num segundo programa a olhar com mais atenção sobre alguns aspectos do que são as igrejas e porquê tantas igrejas. Fiquem bem.